Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero agradecer a todos pelo apoio que estão dando ao canal. Esses dias o canal cresceu bastante. Estou muito feliz, estou vendo que tem bastante gente nova. E gostaria também de pedir uma ajuda para vocês para o meu canal parceiro, Dois Mundos Paralelos, da minha amiga Ellen. O trabalho dela é um trabalho muito bom. Se vocês for lá, não vão se arrepender. A ajuda que eu quero pedir para vocês é ajudar a minha amiga a bater os 1000 inscritos. Peço a vocês que gostam do meu canal Lendas da Realidade, ir lá dar uma força para minha amiga, ajudar ela a conquistar esse número, esse objetivo dela, a alcançar os 1000 inscritos. Então eu conto com vocês e a ajuda de vocês. E também quero avisar que na descrição do meu vídeo eu vou estar deixando meu WhatsApp. Para quem quiser mandar relatos, fique mais fácil. Então desde já eu agradeço muito. Boa noite, Luiz. O meu nome é Ângela. Gostaria de contar para você alguns relatos que aconteceu na minha família. O primeiro relato aconteceu com minha tia avó. Nessa época eu não era nascida ainda, mas a minha família conta esse relato dessa seguinte forma. Minha tia-avó morava numa cidade no interior de São Paulo, chamada Paraibuna, uma pequena cidade. Morava na rua chamada Rua Grande, a rua que dava de frente com a igreja. Era uma rua de terra. Na época ela morava naquele sobrado antigo, um do lado do outro, com uma pequena sacada na frente. Do lado dessa igreja tinha uma grande cocheira, onde o pessoal deixava seus animais para descansar. O pessoal que vinha trazer mercadoria para a cidade. Lá eles davam água aos cavalos e lá eles passavam o dia, até os seus animais descansar e eles poderem seguir viagem. Minha tia-avó, na época, era costureira, então ela sempre ficava costurando. Uma noite de lua cheia, já era bem tarde da noite, ela estava costurando. Da onde ela estava, dava para ver a rua todinha. Na época não tinha iluminação nenhuma, era aquela rua de terra, aquela rua de cidade pequena do interior. Ela viu um homem subindo a rua e indo em direção à cocheira. Ela achou estranho porque naquele horário ninguém mais ficava para a rua. Então ela ficou olhando aquele homem. Viu que ele chegou na cocheira, ele tirou sua roupa todinha, ficou nu e começou a rolar no chão. A minha tia-avó achou estranho, pensou que aquele homem estava louco, porque ele ia ficar rolando onde os animais faziam cocô tudo. E rolava de um lado para o outro, ela só ficava olhando. Foi quando de repente, da onde estava aquele homem, surgiu um enorme cachorro negro. Então ela levou um susto e não teve dúvida que ali ela estava vendo um lobisomem. Ficou ali na sacada, paralisada de medo, mas porém não saiu dali. Então aquele lobisomem se levantou e veio descer na rua. Então ela ficou ali bem escondidinha. Quando aquele lobisomem chegou em frente à sacada, ele cheirou o ar e olhou para cima. Parecia que ele sabia que ela estava lá olhando ele. Foi então que ele deu um uivo e desceu a rua, sumiu no meio do mato. No outro dia, ela contou para a família o que tinha visto. Então eles falaram para ela que realmente for um lobisomem, alguém viria na portão pedir sal. Mas isso, pelo visto, não aconteceu, porque ninguém apareceu lá para poder pedir sal. Esse foi o primeiro relato. Esse segundo relato, Luiz, aconteceu com minha mãe. Na época eu já era nascida, mas eu tinha alguns meses de vida. Eu não era batizado nessa época. Eu tinha nascido em Caraguatatuba, interior de São Paulo também. Então meus pais resolveram ir morar em Paraibuna também, em uma roça que tinha. Na época, Luiz, a gente era muito pobre.
Então minha mãe e meu pai, eles fizeram uma casa de pau a pique. Não tinha energia, não tinha nada. Na verdade, Luiz, a gente não tinha nada. A minha mãe fazia baralho e cesto. E o meu pai, ele era cigano e sempre saía e voltava no outro dia. Ia fazer as coisas dele. Então a minha mãe cortou taboa e fez uma esteira para a gente poder dormir. Uma certa noite, de lua cheia também, minha mãe estava lá comigo, já era tarde da noite. A única luz que tinha era a luz da lamparina. Então ela começou a ouvir alguma coisa vindo em direção à casa. Parecia passos de cavalo, mas o rosnado era igual de um cachorro. E muitos cachorros latindo atrás daquilo. Parecia que estava brigando com aquilo. Os cachorros avançavam, aquela coisa batia nos cachorros, os cachorros saíam gritando e novamente avançava na criatura. A minha mãe ficou ali desesperada, então ela começou a rezar, pois ela já sabia que criatura deveria ser. Aquela criatura batia na parede e tremia a casa toda. Então ela rezando, e foi quando de repente aquela criatura enfiou o braço por baixo da porta. A porta, Luiz, lá era de madeira, das madeiras roliças, uma amarrada na outra. Então ela viu aquele braço e aquelas garras enormes, negras, tentando entrar. Ela ficou rezando tanto, Luiz, com tanta fé, que aqueles cachorros avançou naquele lobisomem de uma forma que afastou aquele lobisomem de lá. Quando o dia amanheceu, o meu pai chegou. Então minha mãe contou o que tinha acontecido. Então na mesma hora, eles resolveram se mudar de lá. Uma senhora, já de idade, que morava ali próximo, chegou e falou para minha mãe que aquele lobisomem, ele foi lá atrás de mim, porque eu não era batizada e o cheiro meu atraiu ele. Ela deu um conselho para minha mãe para poder batizar eu logo, porque aonde eu fosse, aquele lobisomem, ele ia me seguir. Então, a minha mãe fez isso. Ela me batizou e saímos daquele lugar. Esse foi o segundo relato. Esse terceiro relato, Luiz, já aconteceu comigo. Os anos se passou, eu casei, tive meus filhos e fui morar numa cidade interior de Minas Gerais. Lá eu me separei. Eu já estava mais ou menos com 37 anos. Estava cuidando dos meus filhos. Morava numa casa, aquelas casas do interior, cidadezinha pequena. Então a porta da sala já era bem de frente com a calçada da rua. A gente não tinha um espaço para ter um quintal. Então tudo que passava ali na rua, conversando, a gente escutava. Era uma noite de quinta-feira, também era lua cheia. Eu estava em casa, já era mais ou menos uma volta de 11 horas da noite. Então eu escutei aqueles cachorros latindo, mais um monte de cachorro, mais ou menos 20 cachorros, latindo e brigando com alguma coisa. E comecei a ouvir passos igual de cavalo. Foi quando aquele suposto cavalo encostou na parede e os cachorros avançavam e ele batia no cachorro. Só que aquele suposto cavalo, ele começou a rosnar igual se fosse um cachorro enorme. Então ali eu já sabia que ele não se tratava de um cavalo, mas sim de um lobisomem. Eu fiquei ali apavorada, rezando. Aquela criatura, para se defender dos cachorros, batia tão forte na parede que a parede tremia, parecia que ia cair. Era uma casa antiga. Então o que eu fiz? Eu saí dali e fui para outro quarto. E lá dava para ouvir aquela criatura brigando com os cachorros. Eu não tive coragem, Luiz, de ver o que estava acontecendo. É só eu espiar pelo vitrô que dava de frente com a rua, eu ia ver aquela criatura. Mas eu já sabia o que era. O medo não deixou eu ver. Eu comecei a rezar também, de muito medo. Aquela criatura brigando com os cachorros avançavam, ela batia, os cachorros saíam gritando. Até que aqueles cachorros conseguiram afastar aquele lobisomem dali e dava para ouvir os passos dele descendo a rua,
No final da rua, não sei se ainda hoje tem, era uma grande plantação de cana. E os cachorros atrás seguindo, e aquela criatura sumiu na plantação de cana. E aquela noite eu estava com muito medo, não consegui dormir. Quando o dia amanheceu, eu saí para a rua e perguntei para os vizinhos se alguém tinha escutado alguma coisa, os cachorros latindo, tudo. E os vizinhos responderam que ninguém tinha ouvido nada. Eu achei estranho, porque o barulho foi muito alto. Estranho, nenhum dos vizinhos ouviu alguma coisa. Ou eles sabiam de muita coisa e não quis falar. Passado alguns anos, Luiz, a minha filha do meio, ela se casou, teve o meu neto, ele estava com poucos dias de vida. A gente estava numa cidade chamada Campinas, São Paulo. Eu fui lá para visitar minha ex-sogra e lá a gente passou uma noite. Quando foi mais ou menos à meia-noite, a minha filha me acordou, toda assustada, e perguntou assim: mãe, você ouviu isso? Eu peguei e falei para ela: ouviu o que, minha filha? Isso, esse barulho. Chegou um animal, igual um cavalo, pulou aqui para dentro o muro e os cachorros em cima latindo. Ele batia na parede que estremecia tudo. Só que para mim não era cavalo, simplesmente parecia um cachorro enorme, brigando com os outros, batendo na parede. Minha filha, Luiz, ficou toda apavorada. Eu já sabia o que se tratava, mas eu não quis dizer para ela para poder assustar. Daí ela falou que os cachorros conseguiu afastar aquilo, que pulou o muro novamente e foi embora. No outro dia, a gente saiu ali para ver no quintal, deu para ver algumas plantas toda amassada, mas aonde minha filha falou que aquele lobisomem encostou, não tinha nenhum sinal, rastro nenhum. E perguntamos pro vizinho se alguém tinha visto, e novamente eles falaram que não tinha visto nada. Eu acho estranho isso, porque ser uma cidade vizinha, uma cidade pequena, todos os vizinhos sabem o que acontece. É impossível durante a noite os cachorros latir e ninguém ouvir. Eu suspeito que esses vizinhos saibam quem é esse lobisomem. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo na cidade de Minas. Eu perguntei para os vizinhos e ninguém sabia de nada. No mínimo, é bem suspeito. E dessa vez aconteceu o relato praticamente igual com minha filha. E outro dia a gente fomos lá, perguntamos para os vizinhos, e naquela cidade os vizinhos responderam a mesma coisa, que não tinham ouvido nada. São coisas, Luiz, estranhas. Também são coisas que fogem da nossa compreensão. Como um homem pode se tornar em um lobo, ou uma mulher também, né? Tanto faz. Esse foi os pequenos relatos, Luiz, da minha família. Uma boa noite e muito obrigado.